fenotípico, né? E só que aí eu fiz ressonância, fiz ultrassom, fiz tudo que tinha que fazer e não tem nenhum indício de nenhuma inflamação. Então, estamos aí. Graças a mas eu tô te achando abatida, Rosane. Hoje, É, ué, mas eu tô bem, tô bem. tá bem? Graças a Por isso que eu Deus. já chorei hoje. Ai, que bonitinho. Chorou nos pés Não, do Senhor ou não? não, aos pés do Senhor, não tem Ah, jeito. então É ajoelhar para orar. que bom. São várias Ó, coisas que a gente vai colocando diante do Senhor e, assim, do dia a dia, né, o Senhor vai: "Oi, Fernanda, bom dia, bom tudo dia, bem?". Fernanda. Bom A dia. gente que eu vejo meu olhinho já fica logo inchado, né. Aham, que bonitinho. Então tá, vou deixar você seguir aí, vou botar no mudo aqui, tô Tá acompanhando, bom, tá? tá bom. Meninas, vamos começar lá hoje, né. A gente hoje vai então, ler o segundo capítulo de continuação, né, de 1 Samuel, que a gente começou, né. Como essa semana não fizemos na quarta, mas segunda a gente tinha feito Romanos, então a gente vai lá em 1 Samuel hoje, como a gente fez na sexta passada. Eh, e assim, a gente dá continuidade, assim, agora vai ficando cada vez mais interessante, né, todas as histórias aqui do livro de Samuel, e a gente vai entrar aí, o capítulo 2 fala aqui desse cântico de Ana, vai falando aqui dessa alegria, né, que Ana teve, mas assim, a partir do capítulo 3 a gente daqui a pouco vai começar a falar aí de Samuel próprio mesmo, né, e vem aí aquela história maravilhosa que a gente tanto conhece do livro de Samuel, Samuel vindo ao Senhor, né, eu creio que o Senhor vai falar conosco, assim como o Senhor falou com Samuel, né. Nós vamos dar uma continuidade aqui para a gente finalizar o capítulo 1 e entrar no capítulo 2, que ele é basicamente o cântico de Ana, né, mas a gente vai até uma parte dele. Vamos orar, meninas? Eu creio que o Senhor vai falar ao nosso coração hoje. O Senhor sempre tem consolo, sempre tem força vindo da sua voz para nós, né. Como diz o Salmo 29, a voz do Senhor é poderosa e ela quebra os cedros do Líbano, né. Tudo aquilo que vem contra a nossa vida, tudo aquilo que se ergue, né, como algo altivo para nós e que às vezes é difícil, que é doloroso para as nossas vidas, mas o Senhor é aquele que quebra, o Senhor despedaça, né, tudo aquilo que se levanta, né, contra a nossa vida, que se levanta para impedir que a gente continue, que a gente caminhe, né. A voz do Senhor é poderosa e ele vai falar conosco nessa manhã, eu creio, sabe, tudo que nós temos derramado diante do Senhor, né, o nosso coração derramado diante do Senhor, ele expõe aquilo que está dentro de nós e, assim, expõe quem o Senhor é. Porque quando o Senhor vê o nosso coração quebrantado, como a gente leu aqui com Ana, né, que a gente está meditando aqui nisso, o Senhor vem em nosso socorro. Amém? Obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada, Deus, por esse dia que o Senhor nos faz levantar, Senhor. De forma tão poderosa, o Senhor sustenta as nossas vidas, Senhor. Quem é como o Senhor? Quem é como tu, Deus, tão poderoso e tão amoroso? Que, Senhor, nos sustenta, nos fortalece, Senhor, que ouve o nosso clamor, que ouve o nosso choro, que, Senhor, entende, Senhor, o nosso coração. Muito obrigada, Senhor. Nós louvamos a Ti nessa manhã, erguemos o Teu nome bem alto, Senhor, nessa manhã, Senhor, bendizendo, louvando, exaltando, Senhor. Deus, não porque todas as circunstâncias estejam favoráveis ao nosso redor, mas porque o Senhor está no seu santo trono, no seu templo. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque quando o Senhor se senta no teu trono, Senhor, outros reis caem. Senhor, coisas, Senhor, que estão no teu lugar, Senhor, elas desaparecem por causa da tua presença, por causa da grandeza do Senhor. Deus, e nós te louvamos porque o Senhor está no seu trono, o trono da nossa vida. É o Senhor é que nos governa, é o Senhor que nos dirige, é o Senhor que tem soberania, Senhor, é o Senhor que tem a primazia, é o Senhor, Deus, que ó Deus, que tem todo o poder, Senhor, para dirigir a nossa vida. E nós te louvamos, Pai, nessa manhã. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meninas, então, nós lemos na semana passada, do capítulo 1 até o versículo 18, né? Quando nós falamos aí de Ana, toda a situação de Ana, a gente já vinha conversando sobre isso. E hoje a gente vai ler a partir do 19
e para entrar no capítulo 2. O capítulo 2 entra de uma forma linda, que é a oração de Ana, né. E vamos dar uma lida aqui a partir do versículo 19, capítulo 1, versículo 19 ainda, né. Fala assim, né, o versículo 18 que terminou, né, que nós terminamos, fala assim, né, ele falando, né, com Ana, né: "Acha tua serva, vai-te em paz e o Deus de Israel conceda a petição que lhe fizeste". E Ana diz, né: "Acha tua serva mercê diante de ti". Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E o 19: Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: "Do Senhor o pedi". Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: Faze o que melhor te agrade. Fica até o desmame. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. É lindo, né, quando a gente vê isso aqui, ela dizendo, eu creio que é o coração de cada mãe, né, toda mãe aqui parece que faz esse tipo de oração, né, o Senhor, por esse menino orava eu. Eu, às vezes, eu costumo usar isso, né, usando a palavra aqui para orar, quando eu falo a respeito da minha filha, às vezes eu falo com o Senhor: "Senhor, é por ela que eu oro, por essa menina orava eu, por essa filha, né, essa amada, né, orava eu". E como Ana fala, né, e ela diz assim: "O Senhor me concedeu a minha petição". E que nessa manhã o Senhor possa conceder a tua petição de mãe, né, a oração que está aí no teu coração pelo teu filho, que o Senhor possa te conceder, né. E assim, algumas coisas para observar aqui, né, é que Ana e Eucana, eles, assim, obedeceram ao Senhor, né. Primeiro, assim, que eles, mesmo no meio desse povo corrompido que eles viviam, como a gente falou, a realidade de Israel naquela época era assim, era de desobediência, era de desordem, né. O povo de Israel sendo ali, espezinhado por outros povos, né. Eles eram conduzidos por juízes naquela época, ainda não tinha um rei de Israel, então eles estavam, assim, bem confusos, né, numa fase de rebeldia, numa fase de muita idolatria, mas, assim, Ana e Eucana, eles obedecem ao Senhor e eles vão de ano em ano, né, de tempos em tempos, naquele tempo determinado por Deus, eles iam lá adorar ao Senhor, né. Então eles obedeceram e eles iam, assim, adorar, né. Então isso significa que eles estavam persistindo na fé deles, né. Isso é muito importante, assim, são detalhes que a gente vê sobre a vida de Eucana e de Ana, né. E assim, Ana, mesmo em meio à situação que ela vivia ali com a sua rival, né, mesmo assim numa situação insuportável, né, ela busca a solução do Senhor, né. Ela confiou nesse Deus que ela ia lá todo ano orar, mesmo sofrendo zombarias, né, mesmo sofrendo ali o desdém da outra que tinha filhos e ela não, ela vai e derrama o seu coração diante do Senhor, né. E aqui a gente já vê esse ponto dela ser obediente, dela ir adorar, e ela, assim, coloca o que ela precisa, ela coloca as suas necessidades, os seus anseios diante do Senhor, né. Aqui a gente não vê Ana reclamando com Eucana, ou Ana discutindo com Penina, não, pelo contrário, era Penina zombava dela e talvez Ana se calava, sentia aquela dor por dentro, né, mas ela não ficava blasfemando ou reclamando
E quando Ana chega diante do Senhor para orar, Ana também não vai dizer: "Ah, Senhor, por que que o Senhor não faz? Por que que a outra tem e eu não tenho? Por que né, que o meu inimigo ali do lado, que está na minha porta ali, né, é abençoado e eu não?". Não, Ana aqui ela demonstra uma atitude de fé mesmo, de entrega ao Senhor e de derramar sua alma, sua ansiedade diante do Senhor, né. E essa é, assim, uma proposta do Senhor para nós, né, para todas as mães, todas as mulheres, né, tudo que é ânsia, tudo que é desejo do nosso coração, que o Senhor seja o primeiro a conhecer. Não que ele não saiba, né, mas assim, que o Senhor seja o primeiro a ouvir a nossa voz falando sobre aquilo, que quando algo incomodar o nosso coração, o primeiro, né, que tem a primazia de ouvir a respeito daquilo, seja o Senhor, porque ele é esse Deus que pode resolver, né. E assim, a gente vê aqui que a Ana retorna, né, o versículo 18 fala assim, que ela foi-se o seu caminho, né, e ela comeu, ela já retorna para casa um pouco mais confortada, né, um pouco mais consolada. E aqui um outro detalhe, assim, que a gente vê, que apesar de Eli ser ali um sacerdote que tinha as suas falhas, né, cometeu alguns erros, ali em relação aos seus filhos, né, na condução ali, do seu sacerdócio, né, da sua do legado ali para com os seus filhos, mas ele representava a voz de Deus. Eli representava a voz de Deus. E por que que quando Eli fala com Ana, Ana logo se sente confortada, né, porque, assim, ele representava a palavra de Deus, o que Eli disse ali representava o que o Senhor estaria dizendo para ela, né. E Eli dá uma bênção, então era como se Eli, tivesse, eh, feito uma promessa para ela, né, então era como se o Senhor estivesse dizendo: "Olha, eu te ouvi, eu ouvi a tua voz, eu ouvi o teu choro, eu ouvi o teu lamento, o teu clamor", né, o Senhor faz isso. E essa é a voz poderosa do Senhor que a gente ouve. A gente vai ver aqui no capítulo 3 como Samuel ouviu a voz do Senhor, né. Mas aqui a gente vê como Ana ouviu a voz do Senhor, né. Ana é confortada, e é isso que acontece quando a gente derrama o nosso coração. Quando ela derrama a oração dela, ela estava derramando o coração dela diante do Senhor e como ela é confortada. E é isso que acontece com a gente todas as vezes que a gente chega diante do Senhor e que a gente tem uma angústia, que a gente tem uma tristeza, um anseio, uma petição para colocar diante do Senhor e a gente derrama a nossa vida, e a gente ouve a voz do Senhor, isso traz consolo. A gente logo sai de uma maneira diferente. A Ana levanta daquela oração diferente por essa promessa, por ela ter essa expectativa, essa esperança ter sido gerada no coração dela. E ela levanta mais fortalecida e ela sente fome, né, ela sente vontade de comer, porque até aqui a Ana estava num quadro depressivo, né, num quadro aí de melancolia. A Ana não queria nem comer, se alimentar, tamanha era a angústia do coração dela. E eu sei que isso acontece com a gente, meninas. A gente quando tem algo no nosso coração, a gente tem isso, a gente não quer a diversão, a gente não quer comer, a gente não quer se banquetear, não é? A gente logo quer ficar recluso, porque, assim, aquilo é importante para nós. Isso faz parte aí, como é que eu vou dizer, envolve aí essa área quando a gente está triste, você jejua. Sabe, quando você é triste, você não quer nem se alimentar ou o que que você está querendo dizer com aquela atitude. Nada mais é importante para mim do que essa minha petição, do que isso que eu estou colocando diante do Senhor, né. Nem a comida, nem o meu corpo, né, nem o sustento do meu corpo é mais importante do que eu ter essa minha oração respondida. E quando a gente jejua, às vezes a gente está dizendo isso para Deus: "Deus, nada mais importante do que a tua presença, do que o Senhor, do que aquilo que o Senhor tem para mim. Então eu posso viver até sem, eu posso, abafar aqui os meus desejos, de comida, eu deixo eles de lado para um bem maior, por uma causa maior, né, que é me alimentar do Senhor. E é o mesmo princípio aqui, né, quando Ana não come, porque o desejo dela é ela ouvir a voz do Senhor e ter a bênção dela, né, ter essa bênção do Senhor, essa petição respondida, né. E assim, isso trouxe alívio quando ela ouve Eli falando: "Olha, que o Senhor te conceda, que o Senhor te abençoe", foi como se ela tivesse ouvido uma promessa,
aquilo já aliviou o coração dela, já trouxe esperança para o coração dela de uma forma, assim, tremenda, e Ana se sentiu confortada ali, né, e ela se sentiu fortalecida. E aí, gente, assim, aqui o texto fala que Eucana coabitou com ela e o Senhor se lembrou dela, né. O Senhor se lembra das nossas orações. Nós nos esquecemos das nossas orações, quantas entregas, quanta coisa a gente coloca diante do Senhor, que passa às vezes uma semana, um mês, a gente já esqueceu de como foi intenso, como a gente colocou aquilo diante do Senhor, mas o Senhor não se esquece. O Senhor não se esquece daquilo que a gente lança diante dele, e aqui a palavra diz que ele se lembrou dela, e ela concebeu, né, e ela concebeu, ela ficou grávida, e passado devido tempo ela teve um filho, a quem ela chamou de Samuel, pois dizia: "Do Senhor o pedi, ao Senhor eu pedi". Eu fui lá quando eu fui adorar, foi lá que eu pedi ele ao Senhor, e o Senhor me deu, né. E aí o texto vai dizer assim, meninas, que Eucana subiu, pra adorar de novo, para oferecer o seu sacrifício anual. Então a gente já vê, assim, que isso era um costume mesmo, era uma constância de Eucana, né. Eucana tinha fé, Eucana ia fazer os seus sacrifícios anuais. A adoração aqui está muito ligado a essa oferta, né, esse sacrifício, essa entrega que ele fazia, né. E aí ele vai lá ao templo e ela não vai, né. Ela fala, aliás, né: "Olha, quando o menino for desmamado, eu vou levá-lo para ficar para sempre diante do Senhor". Então Ana, ainda que ela não tenha ido com Eucana naqueles dias, ela fica para alimentar, para sustentar Samuel e preparar esse tempo em que ele seria entregue totalmente consagrado ao Senhor, né. Deus concedeu a Ana ainda um tempo, né, quando ele era bebezinho, quando ele era pequeno, para ficar nos braços dela, para que ela pudesse ter esse prazer de alimentá-lo, de sustentá-lo, né. E enquanto Ana fazia isso alimentando Samuel com seu leite materno, né, enquanto ela ali estava com ele, cuidando das coisas dele enquanto ele era pequeno, né, ela estava preparando ele em fé para aquilo que ele iria viver, sabe. Ana, o que a gente vê, meninas, é que Ana era uma mulher de fé e uma mulher adoradora. E assim, Ana, quando entra na presença, né, do Senhor, ela era uma mulher seca, vazia, uma mulher que tinha sofrido muitas zombarias, muito humilhada, né, por causa de Penina, porque ela não tinha filhos, e ela era assim como um útero vazio, um útero infértil, um útero sem frutos, e exatamente como a nação de Israel. Era dessa forma que Ana entrou ali na presença de Deus, falando ali, né, quando Eli vai e se aproxima dela, né, ela derrama sua alma perante o Senhor como Israel, vazia, sem frutos, seca, né, uma terra infértil, e que nada estava se desenvolvendo, nada crescia ali dentro de Ana, e Ana representando esse útero do povo de Israel. Só que quando Ana se levanta dali, Ana já havia um brilho nos olhos dela, e assim, Ana se levanta daquele tempo na presença do Senhor como gerando uma nação. Como uma mulher vazia que chega diante do Senhor, ela se levanta ali como uma mulher poderosa. Já pela fé, Ana já estava gerando uma nação, porque assim, uma mulher estéril, né, se tornou uma mãe de uma geração. E isso que eu queria trazer para nós, assim, nessa manhã, é que muitas vezes a gente chega assim diante do Senhor, sabe, com as nossas mãos vazias, com o nosso coração vazio, né, com as nossas petições ali derramadas como água diante do Senhor, algo que vai se escorrendo, né, se escoando das nossas mãos. Às vezes a gente está ali sem ver uma perspectiva, né, sem ter uma perspectiva, sem ter esperança, né, do que possa acontecer. E é assim que a gente chega muitas vezes diante do Senhor, mas quando a gente se levanta, algo poderoso acontece, né. A gente já se levanta com poder, a gente já se levanta como uma leoa, né, como alguém cheio de força, cheia de garra, cheia de vontade, não por causa do que nós falamos,
né, o nosso coração é derramado, né, diante do Senhor, mas porque por causa daquilo que nós recebemos na presença do Senhor, sabe, a presença do Senhor, sabe, de ver a face do Senhor, a nossa face brilha, algo acontece, sabe, quando Moisés sobe lá no monte, né, quando ele vai receber lá as tábuas do testamento, né, o que que a Bíblia declara? Que Moisés desceu de lá e o rosto brilhava porque ele esteve na presença do Deus poderoso. Então, assim, é impossível que a gente, quando se coloque diante da presença desse Deus, diante da glória desse Deus, algo não brilhe, algo não seja mudado nas nossas vidas. E ainda que Ana, naquele momento ali, fisicamente, Ana ainda não estava gerando, Ana já sai dali com algo gerado no seu coração, com essa esperança fortalecida no seu coração, né? Isso é muito lindo. Então, assim, quando Samuel vai nascer, quando o Senhor se lembra dela e gera Samuel no ventre dela, não era só uma mãe, não era só um pedido de uma mãe, não era só um filho que ia nascer, era uma mudança para todo o povo de Israel, haveria uma mudança para uma nação. Samuel significava, simbolizava não só o pedido de uma mãe, mas simbolizava a inauguração de um novo tempo para a nação de Israel, né? Estava nascendo ali um profeta, estava nascendo ali um sacerdote, alguém que iria conduzir o povo de Israel e queria assim moldar, né, porque a vida de Samuel iria moldar a vida dos reis que vieram depois dele, né? Tanto Saul, que veio como primeiro rei, né, foi moldado, muito moldado por Samuel, e Davi, que foi o maior rei que Israel teve. E assim, toda a nação de Israel tem Samuel como um dos maiores profetas, né, que a nação de Israel teve. E a gente vê assim que esse exemplo de fé, tanto de Eucana, que era um adorador, Eucana era um adorador, porque ele não deixava de ir anualmente, ainda que outros não fossem, né? Ainda que o povo estivesse corrompido, Eucana ia adorar ao Deus verdadeiro. E Ana ia com ele e adorava. Então, Ana era uma mulher de fé também. E esse exemplo de fé passou para Samuel. Então, meninas, eu sei que dentro da nossa casa, muitas vezes os nossos filhos têm as suas situações, nossos filhos ainda jovens, às vezes não são tão firmados, né? E mesmo que eles estejam amadurecidos, ou muitos às vezes já se casam e às vezes não estão na presença do Senhor, mas assim, eles vão ter um legado de fé. Se você for essa pessoa de constância diante do Senhor, sabe? Se você for essa pessoa que adora o Senhor, os seus filhos vão aprender isso. Vai chegar um tempo na vida deles que essa semente vai germinar, essa semente vai crescer, a gente crê nisso. E é isso que aconteceu aqui com Eucana, com Ana, né, e a gente vê acontecendo na vida de Samuel, né. É engraçado que a gente observa, assim, que a partir aqui do capítulo, lógico que o livro tem o nome de Samuel, então vai falar propriamente de Samuel, mas assim, não se ouve mais falar dos filhos de Penina, não se ouve mais falar dos irmãos de Samuel, né, que eram, de irmãos dele por parte de pai, nem se menciona o nome. Talvez Penina não fosse essa mulher de fé, né, como Ana foi, né. E assim, Ana consagra Samuel ao Senhor, então Samuel era dedicado totalmente ao Senhor e conheceu ao Senhor ali. E assim, eu quero em nome de Jesus que os nossos filhos conheçam ao Senhor, assim como Samuel conheceu, através da fé dos seus pais também, né. E aí, meninas, a gente vai entrar aqui no capítulo 2, que é o que eu queria, assim, que a gente pudesse, eh, meditar aqui um pouquinho nesse cântico, né, de Ana. Esse cântico de Ana, eh, fala assim: "Eles adoraram ali ao Senhor", né, depois de ter levado, né, depois que ela fala que ela também trazia, né, o Samuel como devolvido diante do Senhor, Ana canta um cântico ao Senhor. Aqui fala que é uma oração, mas é retratado aqui como um cântico, e assim, é o mesmo formato dos salmos, né, então assim, a maneira como o povo de Israel cantava, salmodiava diante do Senhor, né, e ela faz uma oração linda, que a gente conhece muito aqui, a Bíblia tem esse relato, muitas de nós usamos esse cântico de Ana, mas assim tem pontos assim poderosíssimos aqui para nós. E eu queria que a gente se detivesse aqui nesse cântico de Ana, sabe? Porque Ana era uma adoradora. Para ela falar as palavras que ela falava aqui é porque ela tinha intimidade, conhecia esse Deus, né?
Olha só. Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perdeu o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e a faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Meninas, que oração é essa que Ana faz? Quem dera eu orar dessa maneira, com tais palavras diante do Senhor. E assim, eu fico emocionada, porque eu gosto da poesia, né? Eu gosto das palavras, de me pegar assim, nas palavras. E esse cântico de Ana é algo assim poderoso demais, é lindo. E eu quero dizer nessa manhã, assim, que o Senhor venha sobre o teu coração, sabe? Que o Senhor venha com a sua presença, com a sua glória sobre a tua vida, sabe? Nessa manhã, né? Nesse tempo aí que você vai estar meditando nesse cântico de Ana aqui, e o Senhor faça transbordar da tua língua, sabe, sobre as tuas palavras, a mesma sabedoria, né, que o Senhor derramou aqui sobre Ana, para cantar esse cântico, para dizer, né, para proclamar essas palavras diante do Senhor. Que haja assim sobre o teu coração uma sabedoria, uma graça, uma unção do Senhor tão poderosa, que você possa proferir diante do Senhor todas essas palavras de fé que Ana proferiu aqui, e que isso assim molde a tua vida, sabe? Que aquilo que ela declarou aqui em cada circunstância aqui possa moldar a nossa vida nesses dias, a nossa vida como mães, como mulheres, que a gente possa ter essa mesma fé e exultar dessa forma que como Ana fez diante do Senhor, e que, como diz a Bíblia, que assim seja, que o Senhor te conceda a mesma petição que o Senhor concedeu a Ana, né? De ter a sua oração ouvida, de ter a sua vida transformada por causa da presença e da glória do Senhor que habitou aqui, que habitou através de Samuel, né? Assim que Ana consagrou Samuel ao Senhor, ela entregou, e que você entregue aquilo que é precioso para você, aquilo que você tanto deseja, que isso seja entregue. Senhor, eu desejo tanto que o Senhor me dê, mas quando o Senhor me der, que isso seja consagrado, que isso seja totalmente dedicado a Ti, né? E assim, Ana, meninas, era uma adoradora, né? Ela fala assim: o meu coração se regozija, o Senhor é a minha satisfação. O Senhor é que satisfaz o meu coração, eu me alegro nele. Eu não me alegro aqui no Samuel, eu não me alegro no Eucana, mas eu me alegro, eu me regozijo no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. E ela fala que ela se alegra na salvação do Senhor. E ela declara várias palavras: não há santo, não há rocha como o Senhor, né? E ela fala assim: o Senhor é o Deus da sabedoria, e ele pesa os feitos na balança, tudo aquilo que a gente faz, tudo que está no nosso coração, o Senhor sonda, e o Senhor é que faz justiça, né? O Senhor é que vê qual é o peso disso, né? E ela fala assim: os que antes eram fartos hoje se alugam por pão. Muito aqueles que eram soberbos, né? Ela fala assim que aqueles que andavam famintos agora não sofrem mais fome. Assim, era como se ela falasse dela, né? Penina, que era forte, que era farta de filhos, né? Hoje está aí triste, esquecida.
mas assim, que aquela que andava faminta, hoje não sofre mais fome, aquela que desejava, hoje ela tem o seu desejo cumprido. E aí ela fala assim no versículo 4: "O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força". E eu quero profetizar isso na sua vida nessa manhã. Eu digo profetizar, porque é declarar a palavra do Senhor sobre você nessa manhã, né. O arcos dos fortes será quebrado, aquilo que tem, circundado, né, circuncidado não, mas circundado a tua vida aí, como algo forte e que te faz cair, que faz você ficar enfraquecida, né, isso vai ser quebrado. É assim que a palavra diz: "O arco dos fortes é quebrado". Aqueles que zombam, aqueles que espezinham, aqueles que humilham, serão quebrantados. Porém, os débeis, aqui fala aqueles que são fracos, aquilo que você se acha uma mulher, às vezes, débil, talvez fraca, talvez incapaz, né? Mas o Senhor é que te cinge de força, que fala assim: os débeis serão cingidos de força, sabe? Então, tudo aquilo que você tem colocado diante do Senhor e que você acha que é impossível, mas que você derrama diante do Senhor como algo que você não consegue fazer, que você depende totalmente do Senhor. Aqui a palavra diz que esses serão cingidos de força, sabe? Que você seja cingida, seja assim fortalecida, seja colocado sobre você uma capa de força, né? Um manto de fortaleza, né? E que você creia e confie no Senhor. Sabe, você que se acha tão, às vezes a gente se acha assim inútil, e que a gente não vai dar conta daquilo que vem nas nossas mãos, que a gente não vai dar conta do trabalho, da família, da criação dos filhos, que a gente não vai dar conta de um ministério, mas assim, o Senhor é quem te cinge de força. E assim, fala assim que até estéril teve 7 filhos, né? Ela declara isso aqui a respeito dela própria, né? E a que tinha muitos filhos perdeu o vigor, Penina já ficou sem graça. A graça agora, os olhos estavam voltados para Samuel, que era um milagre de Deus, né. Então, quanto mais valor, quanto é mais maravilhoso quando a gente consegue alguma coisa na força do Senhor, quando é o Senhor que nos dá, né. Quando a gente consegue na nossa força, é um mérito nosso, tá, a gente fez alguma coisa, mas quando você pede ao Senhor e o Senhor realiza, né, quando isso vem como um milagre para a tua vida, que valor que isso tem. E aí ela fala aquela declaração que a gente usa muito, né, às vezes assim, na hora de dor, né, na hora que a gente perde alguém, a gente usa essa frase: "O Senhor é que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e a faz subir", né. A Ana declara essa palavra diante do Senhor e muitos usam essa palavra até no momento fúnebre, né, como eu estou falando no momento de perda, mas isso daqui é uma profecia a respeito do Messias. Gente, olha que coisa poderosa. Uma mulher estéril, uma mulher débil, fraca, né, uma mulher que sofria zombarias, né, da sua rival ali, uma mulher que derrama o seu coração diante do Senhor, que é tida como uma mulher embriagada quando ela vai ali orar, chorar diante do Senhor, né. Agora é uma mulher que usa a sua boca para profetizar a respeito do Messias. E assim, que nessa manhã, em nome de Jesus, a sua boca se abra para profetizar a respeito das coisas grandes que o Senhor vai fazer nessa terra. Sabe, eu não sei como está o teu filho, como está a tua casa, né, como está o teu trabalho, qual a situação que você vive, mas que você abra a sua boca e profetize a respeito do futuro, né. Ana fala aqui que é o Senhor em quem tira a vida e a dá, ela fala de Jesus, né, ela fala que, assim, ele faz descer a sepultura e ele faz ressurgir, né? Deus é Deus Todo-Poderoso que fez isso em Jesus. Jesus morreu e ressuscitou para nos garantir que toda palavra que saísse da sua boca seria cumprida, né? Se o Senhor ele faz com que o seu filho morra e renasça de novo, o que ele não fará com todos aqueles que são herdeiros juntamente com ele? A palavra diz assim que como ele não nos dará com ele todas as coisas, aquele que não poupou o seu filho, como não nos dará todas as coisas. Então, que você tenha nos seus lábios essa palavra, que você proclame as verdades de Deus. Quando você estiver em angústia, chorando,
clamando ao Senhor a respeito das suas petições, que junto com as suas petições você possa declarar a palavra do Senhor, declarar diante de quem você está chorando, diante de quem você está orando. Você não está derramando o seu coração diante de um Deus qualquer, de um Deus com letra minúscula, de deuses que não ouvem, que não falam, que não se movem, mas você está derramando o seu coração diante do Deus Todo-Poderoso, que é o Deus de toda a terra, soberano, que está no seu trono e que se lembra das nossas orações, que se lembra que nós somos pó, que se lembra que nós somos débeis e fracas, mas que dependemos dele. A nossa dependência, a nossa suficiência vem do Senhor. O Senhor é a fonte de toda a vida para nós e ele é o sustentador de todas as coisas. Ainda que ao nosso redor as circunstâncias mintam para nós e digam: olha, você não vai conseguir, você não dá conta, mulher, você é pequena demais, você é só uma costureira, você é só uma protética, né? Você é só uma cozinheira, você é só uma mulher que cuida dos outros, que trabalha, uma enfermeira, uma corretora de imóveis, não sei o que você é, se você é trabalha com administração, seja lá com o que você for, o que você é, o que você carrega. O teu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele, assim, é o supridor de todas as coisas, né? É aquele Deus, assim, que sustenta todas as coisas com a destra do seu poder. A mão do Senhor não é fraca, a mão do Senhor não está encolhida. E ele, assim, se lembra de nós. E mesmo quando a gente chora, como a Ana aqui, veio como uma embriagada, né? Que não conseguia nem balbuciando palavras diante do Senhor. O Senhor ouve o nosso clamor. Sabe, naquele dia, quando a gente tem o coração fraco e que a gente fala: Senhor, eu não sei, não consigo nem orar. Aquele dia em que a gente fala: Senhor, eu não tenho palavras bonitas como essa de Ana para orar, mas você tem um coração para derramar, sabe? Eu queria chamar a tua atenção aqui para esse coração adorador de Ana. Como que está a tua adoração, sabe? Como que está a tua adoração diante do Senhor? O Senhor tem nos chamado para sermos mulheres adoradoras, mulheres que conhecem ao Senhor por entrar na sua presença com adoração. E, e a nossa adoração não é só cantar diante do Senhor, mas a nossa adoração é coração rendido, né? O que a palavra diz que é um coração rendido, quebrantado, rendido o Senhor não despreza, o Senhor ouve, né? E a nossa adoração é a nossa oferta de vida diante dele, é aquilo que a gente dedica diante do Senhor. A oração está sempre ligado, né, com o princípio da entrega, né? Aquilo da a rendição nossa diante do Senhor. Então, que você seja uma mulher adoradora como Ana faz, como Ana era, né? E aqui fala assim que o Senhor levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, sabe? Desde aquele lugar lá de acumulação, né? O monturo era um lugar de acúmulo, né? Às vezes de lixo, de coisas que não prestavam mais, né? Ali era um monturo, as pessoas iam jogando. A Bíblia declara lá que lá em Israel tinha a porta do monturo, quer dizer, é uma porta próxima ao monte onde as pessoas iam jogando as coisas, às vezes jogando as coisas velhas, né, o lixo. E aí fala assim que o Senhor, desde o monturo, desde aquele lugar, talvez você se encontre em um lugar de acúmulo de tanto lixo, né? Às vezes a gente acumula tantas coisas velhas, tantas coisas passadas, tantos sentimentos, né, que vão apertando o nosso coração e que às vezes a gente vai acumulando, a gente não vai confessando, aquilo vai se tornando um monte, um monturo, né? Mas a Bíblia fala que o Senhor, desde esse lugar, né, mesmo nesse lugar, o Senhor nos vê e ele nos levanta de lá, ele nos exalta de lá, né? Quando a gente olha para trás para a nossa vida, a gente olha quanta coisa que a gente já passou, a quantas coisas a gente já sobreviveu e a gente está na presença do Senhor, porque Ele é que exalta, Ele que nos tira desse lugar. Que nessa manhã o Senhor te tire desse lugar de acúmulo, acúmulo de tristeza, acúmulo de angústia, né? Acúmulo aí de sofrimento, acúmulo de decepções, mas que o Senhor te levante. Como diz aqui, ele exalta o necessitado, né? O Senhor nos tira e ele se lembra, ele nos levanta desse pó, desse lugar aí de sujeira, né? Nesse lugar aí em que a gente se acha esquecido,
né, mas que o Senhor nos levante. E aí ele fala assim, ela fala assim, né, ele levanta a pessoa, exalta o necessitado, para fazer assentar ele entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. É o Senhor que é o sustentador e o governador de todas as coisas. E assim, quando ela declara isso, ela declara a respeito de Samuel. Samuel foi tirado lá de um lugar de dor, Samuel foi tirado lá de um lugar desses aí de amontoado de angústia, de ansiedade que Ana tinha. Foi de lá que Samuel foi gerado, né? Desse monturo aí, né? Mas ela diz aqui que o Senhor faz ele herdar o trono de glória e assentar como os príncipes, porque Samuel se assentou como os príncipes. Samuel foi o legislador, o que foi o juiz, foi profeta, foi sacerdote e foi o preparador de reis, dos reis de Israel, né? Ele foi o precursor, ele foi aquele que ensinou o primeiro rei, que foi Saul, e que motivou a vida de Davi de uma forma tremenda, né? Foi ele que ensinou, talvez, a Davi, que deixou ali um legado, um exemplo de fé para Davi, né? Samuel foi essa pessoa, então ele se assentou como rei. E que nessa manhã, tudo aquilo que você tem desejado, tudo aquilo que você tem orado a respeito da tua casa, da tua família, né? Que o Senhor faça, que o Senhor exalte e que o Senhor te faça sentar como reis, entre os príncipes, entre aqueles que têm a glória dessa terra, que é a glória do Senhor, né? Que os teus filhos se assentem entre aqueles que são os filhos do reino, que os teus filhos, né, que a tua casa, a tua família se assente, né, seja essa casa, esse habitat da glória do Senhor, né, e que o Senhor te exalte, que o Senhor realmente faça aí os teus pedidos serem sobressaírem sobre os príncipes da terra, porque às vezes a gente acha que os poderosos é que estão no governo, mas quem está no governo é o nosso Deus, e nós nos assentamos com Ele porque nós somos filhas do reino do Senhor. Amém, meninas? Que essa oração de Ana, que essa adoração de Ana invada o teu coração. Quando você puder, vai lá de novo nesse texto aqui, 1 Samuel, capítulo 2. Lê esse cântico de Ana e ora esse cântico de Ana sobre a tua casa. Ora esse cântico de Ana aqui sobre a tua família, né, sobre os teus negócios, sobre aquilo que você tem desejado. Sabe, que o Senhor possa, sim, sondar o teu coração e que Ele alinhe o teu coração com aquilo que Ele quer fazer. O Senhor quer te fazer aqui se assentar com os príncipes dessa terra, né? E aqui fala assim: ele guarda os pés dos santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Não é pela força, não é pelo nosso vigor que a gente prevalece diante do Senhor, mas é por ter um coração rendido, que ele se lembra e que ele ouve. É porque ele é a nossa fonte de alegria, a nossa fonte de tudo aquilo que nós buscamos. Tudo está no Senhor está a nossa satisfação. Colossenses vai dizer isso, sim, que a nossa satisfação está lá na face do Senhor, naquilo que é próprio do Senhor. Né? No Senhor nós encontramos todas as respostas, tudo aquilo que nós temos ansiado está na pessoa do Senhor e nós podemos nos deleitar nele. Ele é esse Deus poderoso, né? E ela termina falando assim: os que contendem com o Senhor são quebrantados, aqueles que resistem, que ficam discutindo com o Senhor, né? Eles são quebrantados, porque dos céus o Senhor troveja contra eles, mas o Senhor julga as extremidades da terra e dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Você é uma ungida do Senhor. Você é uma ungida do Senhor, sabe? A Bíblia fala que o Senhor ungiu a Jesus com óleo de alegria, mais do que aos seus companheiros. E esse óleo de alegria do Senhor, ele derramou sobre a sua vida. A mesma unção que estava sobre Jesus está sobre a sua vida, que é o poder do Espírito Santo que habita em você. E você é uma ungida, é uma escolhida, é uma separada pelo Senhor. E aqui fala assim, ela termina falando que o Senhor exalta o poder do seu ungido. O Senhor exalta o poder da sua casa. O Senhor exalta o poder que está sobre você, que é o poder do Espírito Santo.
Em nome de Jesus, que a tua petição seja ouvida, Ana, nessa manhã. Você que talvez não se chame Ana, eu também não me chamo Ana, mas assim que a gente se identifica que como essa mulher, a mulher sofredora, mas uma mulher que confiou no Senhor e ela teve o seu pedido atendido. Ela teve a sua oração respondida pelo Senhor e um milagre aconteceu. Eu vivo para esperar milagres acontecendo dentro da minha casa, da minha família, né, do ministério, da igreja do Senhor, onde a gente está inserido, e eu creio que você também. Você espera por esse milagre, e o Senhor é esse Deus capaz, poderoso para realizar. Que nessa manhã o teu coração assim possa ser fortalecido com essas palavras, com essa oração, e que você se torne uma adoradora em potencial, como Ana foi aqui, né? Que ensinou ao seu filho, que dedicou ao seu filho, aquilo que ela recebeu do Senhor, ela consagrou ao Senhor, ela não reteve para si. Ana não pede somente um filho para si, mas Ana pede uma transformação para uma nação, porque isso foi Samuel. Samuel foi essa resposta de Deus a um clamor, né, do povo de Israel. Samuel foi essa resposta de Deus para uma nação estéril, né? Samuel inaugura ali um novo tempo, uma nova geração, um novo período de vida para Israel. E que a tua casa, os teus filhos, as tuas petições sejam isso, que inaugure um novo tempo para você e para todos aqueles que estão ao teu redor. Que aquilo que você tem pedido diante do Senhor possa inaugurar um tempo de bênção sobre a tua igreja, sobre o teu ministério, sobre os teus filhos, os filhos dos teus filhos, sobre o teu marido, sobre o teu trabalho, que venha a bênção do Senhor, que venha a graça do Senhor. Amém? Que a gente possa adorar diante do Senhor. Se você tiver um tempinho esse final de semana, leia esse cântico aqui e exalte ao Senhor, coloque uma música de adoração e cante ao Senhor diante dele, sabe? Exercite esse coração de adorador que o Senhor tem te dado, sabe? Que o Senhor possa tirar para fora, assim como Ana balbuciava que essa oração diante do Senhor, que o Senhor possa tirar para fora também um balbuciar de uma canção nova no teu coração, né? E que você possa saltar sobre as muralhas das dificuldades que têm vindo sobre a tua vida. Né? Tem desafios e desafios sobre você, né? Desafios e desafios aparecendo na tua frente. Mas o Senhor é esse Deus poderoso que te faz saltar sobre essas muralhas. A Bíblia fala que o Senhor nos dá pés como os da corça, né? E o Senhor Pai nos faz andar sobre as alturas, sobre os montes difíceis, que os teus pés sejam valorosos, velozes como os da costa, e que você salte sobre as dificuldades, mas que você adore ao Senhor em meio a todas elas, que você faça como Ana, que de ano em ano ia lá na presença do Senhor adorar junto com seu marido, ainda que ela não tinha filhos ainda, ela continuava. E quando ela teve o seu filho, ela foi de novo, porque a Bíblia fala que ela volta lá para entregar esse filho ao Senhor. Então, quando o Senhor te der a bênção que Ele tem preparado para você, aquilo que você tem esperado, que você volte na presença do Senhor e declare um cântico como esse aqui de Ana, um cântico profético, um cântico que fala do Messias, um cântico que fala da grandeza do nosso Deus, e não só daquilo que foi feito na vida dela, mas exalta a pessoa do Senhor e aqueles feitos tão poderosos que Ele faz por aqueles que Ele tanto ama. Amém, meninas? Que Deus te abençoe nesse dia. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Que Deus enche o coração de vocês de alegria. Que nessa manhã, assim, o Senhor possa exaltar a força das suas ungidas, né? Das meninas do Senhor, daquelas que amam o Senhor. O Senhor costuma abençoar aqueles que amam a Ele. Então, se você ama o Senhor, você está aí vamos dizer assim, na mira, na reta, né, de receber milagres, de receber bênçãos do Senhor. Que Deus te abençoe, Fabi, abençoe o teu útero, abençoe o teu ovário, que o Senhor abençoe, que o Senhor possa exterminar toda a inflamação, né? Tudo aquilo que infla, tudo aquilo que faz inchar, né? Que faz ter células doentes dentro do seu organismo, né? Que essas células possam amortecer, que elas possam endurecer, que elas possam se calcificar de uma maneira assim que não se ache doença no teu corpo, mas que haja saúde. Em nome de Jesus, eu profetizo isso sobre a tua vida, saúde sobre o teu corpo, vigor sobre o teu corpo,
células renovadas sobre o teu corpo, né? Que tudo aquilo que entra em você, que possa entrar como bênção do Senhor e que traga vitaminas, que traga um fortalecimento ao teu corpo, em nome de Jesus, que a tua vida seja exaltada diante daquilo que é um empecilho para você, daquilo que tem te feito ficar fraca e débil, mas que o Senhor te fortaleça de uma maneira que você salte sobre essas dificuldades e você possa testemunhar como você tem feito. Você é uma mulher que tem testemunho nos seus lábios, a tua vida testemunha das grandezas do Senhor e que mais essa inflamação seja mais uma causa de testemunho, seja mais aí um motivo para você testemunhar: o meu Deus vive, o meu Redentor vive, e Ele é o Deus que dá vida, que dá saúde, que dá graça, que dá glória. O que diz a palavra do Senhor, né, lá no Salmo 84? Que Ele dará graça e glória, que Ele não negará bem algum aos que andam na retidão. Em nome de Jesus, que você seja curada, que você seja abençoada, que se tiver que passar por uma cirurgia, seja a mais perfeita, seja mais graciosa, seja operada pelas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Que você seja livre da dor, que sinta alívio, como Ana sentiu aqui, que você possa profetizar e cantar diante do Senhor a respeito daquilo que Ele tem feito sobre a tua vida. Amém? Sobre a vida de cada uma das meninas que estão aqui. Sejam abençoadas nesse dia, meninas. O final de semana de vocês seja assim envolto numa adoração tremenda, que o teu coração seja elevado diante da presença do Senhor e que você se alegre, sabe, na expectativa, na esperança do Senhor que faz. O Senhor não está com seus ouvidos agravados, tapados, para não ouvir a sua oração. Ele ouve e Ele se lembra. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós adoramos a Ti nessa manhã. Senhor, o que diremos diante de Ti? Nós gostaríamos de cantar uma canção como essa de Ana, Senhor, mas às vezes nos faltam as palavras, Senhor, para dignificar, para exaltar a Tua pessoa, Senhor. Tu és o nosso Deus amoroso, o nosso Deus todo-poderoso. Um Deus que contempla o nosso coração, que contempla o coração de cada mulher, Senhor, e que sabe, Senhor, das aflições, das angústias, e que se lembra que nós somos pó, que nós somos pequenos, que nós somos barro nas tuas mãos, mas o Senhor tem nos moldado, ainda que, Deus, através de aflições, ainda que através, Senhor, de angústias, o Senhor forja o nosso coração, Senhor, ó Deus, e nós vamos sair fortes do outro lado, assim como Ana, Senhor, voltou, Senhor, ó Deus, lá da presença de Eli, voltou cheia de esperança, Senhor, voltou com fome, com desejo de se alimentar, Senhor, de ter uma vida normal. Senhor, assim nós vamos voltar desse tempo de angústia, desse tempo de aflição, nós vamos nos levantar, Senhor, e nós vamos cantar e salmodiar diante do Senhor. Deus, nós declaramos nessa manhã, Tu és o único Deus, não há rocha como o Senhor. É o Senhor quem dá a vida e tira, é o Senhor quem faz descer a sepultura e que levanta. E assim como o Senhor fez Jesus ressuscitar, o Senhor ressuscita as nossas vidas, Senhor. Deus, é aquilo que é morto, aquilo que é estéril, aquilo que é perdido dentro de nós, Senhor. O Senhor é poderoso para levantar de novo, Senhor, mas que dê glória ao Teu nome. O Senhor levanta, ó Deus, as nossas orações dentro de nós. O Senhor levanta em nós um coração quebrantado, Senhor, ó Deus, mas para cobrir com a Tua glória, com a Tua presença. Bendito seja o Teu nome, que nessa manhã, Deus, que nesse final de semana, que nesses dias minhas irmãs sejam abençoadas por Ti, Senhor, porque elas confiam no Teu nome, porque toda a esperança delas, porque toda a força, Deus, toda a fonte de vida para elas é o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, concede a petição, a oração das tuas filhas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meninas. Que Deus abençoe vocês. Que a alegria esteja sobre o coração de vocês. Amém. Tenham um ótimo final de semana. Segunda a gente se vê de novo, tá? Beijo, meninas. Beijo.